Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 1 do videocast da revista Comunique, a mais nova ferramenta de comunicação da marca Comunique, que atuava até então com jornalismo local no município de Inácio Martins, aqui no estado do Paraná, na região Centro-Sul. E agora, com novos projetos, inclui revista impressa, videocast e também o site de apoio para a divulgação e circulação dos conteúdos produzidos com pautas voltadas ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento regional da Terra dos Pinheirais, que compreende os municípios de Guarapuava, Inácio Martins, Irati, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, Rebouças, Rio Azul, Malé, Prudentópolis, Guamiranga e Imbituva. E no episódio de lançamento do videocast da revista Comunique, nós vamos conversar com a equipe que compõe a coordenação e direção do Sila Tech Park, o parque tecnológico aqui de Guarapuava. E é daqui que a revista Comunique está sendo produzida, o estúdio do videocast é do Sila Tech Park, né? Então, a partir desse espaço, nós vamos comunicar a Terra dos Pinheirais sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento regional. Wilson Dubeno, presidente do Sila Tech Park, obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Jonathan Ferreira, coordenador do Espaço Maker, obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, eu que agradeço, muito obrigado por poder participar do podcast e também falar um pouquinho sobre o que a gente desenvolve aqui no Parque Tecnológico. Isabela Queiroz, responsável pelo celeiro de inovação. Obrigado por nos atender e aceitar o convite. Eu que agradeço, porque é uma parceria aí de longa data e compartilhar um pouquinho de como tudo isso começou é muito gratificante. Wilson, para quem não conhece, o que é o Sila Tech Park? O Sila Tech Park é o Parque Tecnológico Cidade dos Lagos. Ele nasceu aqui em Guarapuava como um dos pilares da Cidade dos Lagos. Dentre os outros 7 pilares, o 8º pilar é a tecnologia. Isso tudo ocorreu quando uma comitiva de Guarapuava, do governo do estado, das entidades de Guarapuava, das faculdades, enfim, do terceiro setor, se organizaram e foram até o Vale do Silício para conhecer lá como funcionava. E lá, o Odacir, meu sócio da Cidade dos Lagos, esteve presente, se inspirou na ideia e veio de lá com essa contaminação positiva e que com a ideia de transformar e criar em Guarapuava um parque tecnológico. E foi assim que tudo começou. E aí teve um envolvimento muito grande, um engajamento interessante de toda a tríplice hélice da sociedade como um todo para que isso ocorresse. E hoje nós estamos aí já colhendo frutos. E é importante destacar que o Sila Tech Park não é apenas o parque tecnológico da Cidade dos Lagos ou de Guarapuava. É um trabalho que envolve toda a região. Com certeza. O Parque Tecnológico Cidade dos Lagos, ele transborda para todo o ecossistema de inovação, onde a gente envolve aqui todas as escolas, as faculdades, enfim, e os municípios, como o município que você acabou de falar, de onde você veio, onde iniciou, foi um dos primeiros, né, Isa, que nós estivemos fazendo uma conexão diretamente. E a intenção é fazer um desenvolvimento regional. E hoje, quais são os projetos e as conquistas do Sila Tech Park? Olha, nós temos muitos projetos. Até eu gostaria dessa pergunta deixar para a Isa responder. Tenho conhecimento de tudo que está acontecendo aqui, mas são vários projetos que a Isa poderia complementar. E eu acho que é legal porque a iniciativa do Parque Tecnológico, ela tem à frente do empreendedorismo. Isso hoje, o parque está muito consolidado com esses projetos, então desde a assessoria às empresas que estão aqui, que têm uma ideia, que buscam o parque tecnológico como ser esse motor pulsante delas, até a iniciativa que começou a olhar a cultura de inovação pelo celeiro de inovação. Então hoje o celeiro de inovação ele tem uma consolidação desses projetos na parte de capacitação, na parte de prototipagem, que é mais a área do espaço maker, que a parte de prototipagem, depois o Johnny pode até aprofundar um pouquinho mais, que acaba prestando assessoria para as empresas e os atores do ecossistema que estão conectados com o parque tecnológico. Então, uma empresa quer testar um produto, ele vai até o espaço maker, o Johnny consegue fazer essa produção, testar realmente se ele é viável para expor no mercado, e aí isso acaba tornando um produto minimamente viável e aplicável e escalável no mercado. E outros projetos que o parque tem são conexões, inclusive, dá um spoiler, né, Wilson, em relação às conexões que nós temos com outros parques tecnológicos. A gente acredita que esse ecossistema se fortalecendo, a gente consegue criar essas ramificações e quando uma empresa vem até o parque tecnológico e quer que o parque auxilie na resolução de um problema, muitas vezes não está dentro do nosso braço.
não está dentro do nosso escopo. Então o ecossistema é isso, a gente buscar essas correlações com outros parques tecnológicos, com outros habitats de inovação, através da solução de problemas, né? Então, hoje o parque trabalha numa estrutura muito legal na parte do novos negócios, que está sendo reformulado, está sendo olhado como uma vertente muito forte para as empresas serem o nosso ponto focal. Para a gente possa realmente fazer a transformação e pegar uma empresa que era uma ideia e ela ser exponencial. Né? Então, tem assessoria, tem mentoria, tem a parte de missões técnicas, né, para colocar essas empresas conectadas com outros ambientes. Então, são vários projetos aí que a gente pode utilizar só um episódio em relação a falar um pouquinho de cada um. Com certeza. E é um espaço também a estrutura é propícia para o desenvolvimento de novos negócios, né? E é muito engraçado quando a gente fala isso, porque muitas vezes a gente amarra o parque tecnológico dentro de uma estrutura física. E o parque tecnológico, ele vai muito além disso, né? Ele é em relação aos projetos e ações. Mas a estrutura física faz com que a empresa que está alocada numa cadeira, né? Que a gente fala no nosso espaço do coworking, 2 cadeiras após ela tem uma outra empresa que vai se conectar e vai resolver o problema de prestação de serviço que talvez ela fosse buscar fora ou em outro lugar. Então, a geração de conexão e essa teia de conexão, eu acho que é o que faz potencializar isso. E o parque, ele vem, eu acho que até inclusive você já passou por esse grande diagnóstico, que é entender o que você precisa e como o parque pode entender a tua particularidade em relação aos produtos que o parque tem a oferecer. Nós já voltamos a falar mais sobre o celeiro de inovação. Wilson, foi fácil a construção do Sila Tech Park porque iniciou num espaço pequeno, dentro do shopping, né? Como que foi esse processo de construção desde que surgiu a ideia do Sila? Olha, para você falar em inovação e tecnologia no Brasil, tudo ainda é muito novo, né? Tudo é muito difícil até de entendimento para as pessoas entenderem. Hoje está cada vez acelerando mais e não tem volta. O início ele não foi fácil. Nós começamos aqui, inclusive a Isa iniciou no começo conosco, no estacionamento do shopping, num espaço ali. Depois a gente mudou num outro espaço, que é a Itax, foi uma empresa parceira que cedeu um espaço por alguns anos. E aí a gente acabou vindo para esse local, onde a gente entendeu que teria que dar o mínimo de condições para todos que viessem se conectar conosco. Porque nós temos um objetivo muito forte, que é transformar uma ideia em nota fiscal e poder aquisitivo e dinheiro no bolso das pessoas. Nós precisamos ter um crescimento de Guarapuava e região, mas um crescimento das pessoas, mas com resultado melhor para que se desenvolva melhor Guarapuava. E aí sim, a gente criou todo esse espaço aqui, que vocês podem ver que aqui nós temos 9 salas de reuniões. Tem 2 salas para uma pessoa, para 4 pessoas, enfim, nós temos, como falamos aqui, esse espaço que é o podcast, nós temos aqui uma gravadora profissional, nós temos auditórios aqui, nós temos essa conjuntura de envolvimento de empresas e CNPJs, desde um banco, desde uma grande empresa, desde um pequeno que está iniciando. Então, essa ecossistema que vai rolar aqui de negócios, de fazer negócio e um solucionador de problemas. Não foi fácil, nada é fácil, e principalmente da área de inovação ainda não está sendo fácil. Mas o comprometimento que nós temos de toda a equipe e dessa tríplice hélice envolvida com toda a sociedade, com as academias presentes aqui conosco, né? E com o governo do estado, com o governo municipal, com o poder público, dizendo assim, nós vamos conseguir estar muito à frente. E nós temos uma gestão privada. No estado do Paraná hoje são 10 parques homologados pelo órgão, pelo Separtec, em operação. Nós estamos entre os 10 parques nessa modalidade. Estamos avançando muito, nós aqui ainda vamos criar outros espaços aqui, né? Uma aceleradora aqui, uma incubadora, enfim, trazer para dentro do parque a ideia daqui com essa parceria com todos os envolvidos em transformar, a ideia é transformar. E agora a gente está fazendo parceria com outros parques, vamos firmar uma parceria com o parque lá de Petrópolis do Rio de Janeiro, estamos em conexão com o Paraguai também, e a gente vai abrir para que o parque seja um solucionador de problemas das grandes, médias e pequenas empresas e quem vai estar iniciando também. No parque se fala muito em conexões, né? Sim. E o modelo de uma associação, né? A nossa região centro-sul do estado, ela não é tão forte o associativismo nem o cooperativismo comparado com outras regiões como o sudoeste, né? O norte do Paraná, o sudeste. Mas
como que vocês enxergaram esse desafio de mesmo assim investir nesse projeto que conecta várias instituições e várias pessoas? Olha, a questão de associação, o grande segredo é se dar as mãos e se conectar. Eu vejo que quando você fala do Sudoeste, eu vim do Sudoeste, não por isso, sou natural de Pato Branco do interior. Eu sei que lá, como a gente veio de famílias de outros países no passado, nossos bisavós, então às vezes não precisa acontecer uma guerra como acontece, da onde veio meus parentes lá do passado. E aí quando chegaram num lugar como no Brasil, como no interior de Pato Branco, estou falando, aí se deram as mãos e se uniram para sobreviver. Então eu vejo que Guarapuava tem que realmente, a gente viu a oportunidade, nós estamos no centro do estado do Paraná. Logisticamente falando, não tem nenhuma cidade que tem essa facilidade de se conectar com o estado e outros estados. E Guarapuava, ela necessita e ela precisa, é a bola da vez. Ela só vai ser a bola da vez se nós continuarmos unidos como estamos unidos para se conectar e desenvolver em conjunto e pensando no coletivo. Se você pensar no individual, não vai funcionar. E como a gente está com um trabalho muito forte, com uma gestão privada, por mais que é um parque sem fins lucrativos e pensando nas pessoas, no desenvolvimento, a gente acredita, não é que acredita, nós temos certeza, porque já estamos colhendo frutos, que nós vamos ter falas aqui incríveis do que está acontecendo aqui dentro. Você vê então o parque como um dos agentes principais do desenvolvimento de toda a região. O parque ele é um motivador, é uma mola que vai impulsionar, é um articulador para fazer essas conexões, para trazer a sociedade como um todo, tanto pública como o setor privado, como as academias, como os municípios do entorno, e extrapolando para outros parques, para a gente trazer conexões de conhecimento e informação de outros estados, de outros países, para a gente poder fazer essa sinergia e ser realmente um local onde a gente vai poder, em médio, curto prazo, ser um solucionador e ser o local de oportunidades. Isa, entre os projetos, você já adiantou, né? O Celeiro é um dos grandes projetos do Sila Tech Park e já está dando resultados, né, para todas as idades, públicos, para alunos, estudantes universitários, comunidade. Conta mais para a gente o que é o Celeiro, o que significa um celeiro de inovação, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos, como que a comunidade pode acessar esse serviço do Sila Tech Park. É muito legal falar do celeiro, porque o celeiro ele é um diferencial do Parque Tecnológico, né? Só que o celeiro ele nasce analisando a nossa realidade cultural. Quando a gente fala da análise da nossa região, a gente entende aonde estamos e aonde a gente quer chegar em relação à maturidade de inovação e tecnologia. A gente sabe que hoje nós não temos um grande nicho de mão de obra capacitada, nós não temos hoje muitas conexões em relação a ofertar, por exemplo, a área de software, por exemplo. Hoje nós temos grandes instituições de ensino superior que têm uma área de capacitação, de software, ciência da computação, mas a gente começa a olhar para isso desde a base na questão do curto, médio e longo prazo. E o celeiro ele é esse médio e longo prazo. Se eu não começar a falar de inovação, se eu não começar a construir ideia do olhar empreendedor, da resolução de problemas, falando de empreendedorismo com as crianças, com adolescentes, com professores, eu não vou conseguir transformar uma geração para que comece a olhar a inovação como uma estratégia para impulsionar as suas atividades. A inovação, muitas vezes o pessoal tem medo, nós temos uma região com empresas extremamente tradicionais, o qual tem aquele receio de mostrar as suas fragilidades. Então, quando eu olho para o celeiro de inovação, e eu sou da área da educação, né? Então, eu vim para o Parque Tecnológico em parceria com o Núcleo Regional, justamente para começar a olhar para esses adolescentes e fazer com que as jornadas que acontecem dentro do celeiro sejam esse diferencial. E aí também, né, puxando esse gancho, nós temos o exemplo do nosso projeto que a gente acabou de fazer, que é o Lab de Ideias, que foi o município do Inácio Martins, o município de Turvo, e aí criou os Twins, que foi até os nossos alunos que criaram esse nome, e mostrar que eles conseguem resolver problemas do município com duas realidades totalmente diferentes, mas muitos alunos que não tinham perspectiva de continuar os estudos, que os pais faziam produções
e eles não olhavam aquilo como um olhar mercadológico, então a gente conseguiu fazer com que esses alunos olhassem, abrissem a mente e olhassem o empreendedorismo e a solução de problemas na geração de valor e a geração de nota fiscal, que é aquilo que o Wilson fala. E aí a gente começa a potencializar isso para outras esferas e outros níveis da educação. Então, para nós, o celeiro, enquanto o olhar do parque tecnológico, é ser esse motor pulsante de transformação de mentalidade. E aí a gente começa a colher esses frutos que muitos hoje estão na universidade, estão nas incubadoras, têm mentoria com o Johnny, então voltam para cá e a gente consegue ter essa trilha bem mapeada. Para o pessoal que está nos assistindo entender o que é o Lab de Ideias, né? Foi um projeto apresentado pela Associação Comercial de Inácio Martins, o qual eu estou presidente, para o Sila Tech Park. O Sila abraçou a ideia, trouxe o Turvo junto, né? E a gente, durante 3 meses, esses alunos participaram de oficinas, de todos os processos, de como desenvolver um projeto, uma ideia, de se tornar empreendedor, né? Não só um empreendedor de CNPJ, mas empreender dentro do trabalho, do comportamento empreendedor, né? E aí eles desenvolveram produtos, comercializaram, tiveram uma banca para avaliação, e o resultado a gente realmente vê até hoje, né? Tanto de jovens que foram para o mercado de trabalho e têm um comportamento empreendedor, quanto aqueles que foram para o ensino superior, estão desenvolvendo projetos na faculdade e ainda vendendo produtos que eles desenvolveram no Lab de Ideias para ajudar ali na renda familiar e na renda até mesmo para pagar o ensino superior. Então foi muito legal esse projeto desenvolvido em parceria. Ou seja, a gente consegue, através dessas iniciativas, mudar o comportamento do município e começar a fazer com que esses jovens comecem a ter um olhar diferente de oportunidade, né? Muitos iam estar ali auxiliando os pais na sua propriedade, não olhando esse mercado, né? Então, quando a gente faz esse mapeamento e entende que esses frutos, e aí vem todo o conceito que o parque está trabalhando hoje, né? Em relação os frutos que a araucária dá, que são esse pinhão, ele vai gerar fruto, ele vai plantar essa sementinha e vai dizer que o Parque Tecnológico ajudou ele nessa caminhada. Então, para nós, isso é muito gratificante, né? Acredito tanto pro Wilson quanto pro Johnny, tanto quando a gente acompanha esses alunos, a gente fala, nossa, valeu a pena todo o esforço. Vocês saíam lá de Inácio Martins, 11h30, meio-dia, e eu vejo a alegria dos alunos chegando aqui e não queriam ir embora. Então, essa passava muito rápido o tempo. É muito legal. Jonathan, ali tem o espaço Maker também, né? Que vocês têm as impressoras 3D, a questão de robótica, desenvolvimento de próteses. Fala para nós o que é esse espaço, né? E como que funciona, o que a pessoa que vem até ali encontra no espaço Maker. Então o Espaço Maker, ele trabalha em conjunto com o Celeiro de Inovação. Todos os profissionais que trabalham comigo no Espaço Maker são os mesmos que dão aula para os alunos. Então a gente consegue integrar ali o conhecimento da academia com o conhecimento que eles vão construir na parte de empreendedorismo, que é uma das funções ali do nosso Espaço Maker. Você mostrar para a pessoa que está empreendendo que o conhecimento acadêmico e o conhecimento tecnológico pode ser empregado na produção de um produto, na resolução de algum problema. Então o nosso Espaço Maker, eu sempre gosto de falar que é o lugar onde a gente pega as ideias que estão no mundo das ideias e joga para o mundo real, traz para a realidade. E grande parte dos projetos que a gente desenvolveu ali é justamente para sanar alguma necessidade. Chega a demanda para a gente corre atrás de pesquisa, desenvolvimento para sanar esse problema, para poder ajudar o empreendedor, tanto a criar um MVP, quanto também a desenvolver alguma coisa que vai direto para o efetivo, como no exemplo que a gente tem da área de saúde. Então são três grandes áreas que a gente trabalha ali. A parte educacional, junto com o Celeiro de Inovação, a parte das engenharias, que a gente ajuda ali o pessoal, engenharia mecatrônica, engenharia civil, pensando maquete, pensando em produzir algum produto. A parte de empreendedorismo, junto com as engenharias, né, para criar um produto. E na área de saúde, que é um dos nossos grandes cases de sucesso, que é você criar uma peça que vai para o efetivo da cirurgia, para o efetivo cirúrgico, para resolver um problema ali e, poxa, a gente já atendeu 7 pacientes. Então, 7 cases de sucesso, 7 pacientes que tiveram uma melhora e um tratamento muito mais rápido, e até para os profissionais que trabalham comigo é aquela questão de inspiração. Então você usa ali como modelo esse feito do Espaço Maker para não só você criar uma rede ali que vai reconhecer esse local, mas também o profissional que trabalha ali dentro está vendo isso que está sendo produzido e inspira eles a tentar buscar mais. E uma questão que é muito importante salientar da parte da cultura de Guarapuava, né? Então, uma das funções, tanto do Celeiro de Inovação quanto do Espaço Maker, é transformar a cultura de Guarapuava e plantar essa cultura inovadora, essa cultura de inovação. Você entender que a tecnologia é uma ferramenta para solucionar um problema. E estando mostrando no efetivo, você coloca essa ideia em prática e faz o pessoal ver que isso funciona.
E é uma coisa que eu aprendi porque minha primeira formação é como professor de história, então tá na área da educação. E no curso de História, eu li um livro chamado Costumes em Comum, do autor Edward Palmer Thompson. E esse autor coloca que antes de se existir a cultura, você precisa criar um costume. Porque o costume se torna algo sólido dentro da sociedade e acaba virando um costume. Perdão, acaba virando cultura. Então, o costume, quando se enraiza nesse local fértil que é Guarapuava para a inovação, ele se torna parte da nossa cultura. E se tornando parte da nossa cultura, cria uma série de modificações que transforma tanto a parte do empreendedorismo quanto a parte científica e faz toda a economia girar e crescer. E é legal essa conexão, né? Inovação, tecnologia, criatividade, que está relacionada com a educação, com o desenvolvimento da economia, com o meio ambiente, com o agronegócio e principalmente com a saúde, né? Sim. A minha primeira profissão foi artista plástico e eu uso o conhecimento que eu agreguei de anatomia para poder ajudar, que nem um exemplo do Dr. Lucas, que trouxe a demanda para a gente das maquetes cirúrgicas. Então usei todo o meu conhecimento de anatomia para conseguir produzir uma peça ali 100% na escala para ele poder utilizar no efetivo cirúrgico. Porque é uma vida que está sendo tratada. Então a gente pensa tanto a parte tecnológica quanto a parte humana e tentar integrar essas duas para poder criar alguma coisa ali que vai servir aquela finalidade e vai trazer sucesso no efetivo. A gente observa também as crianças e adolescentes, principalmente porque o acesso a uma impressora 3D, a um robô, a robótica, não é tão comum, principalmente na nossa região ou no ensino regular nas escolas. Quando eles vêm até aqui, vão no espaço, né, eles ficam encantados, né, com as impressoras trabalhando, vocês desenvolvendo as peças ali, né? É que a tecnologia ela é mágica. Se você entregar uma pilha 3 volts com um LED para uma criança e ela acender aquele LED e ela aprender qual que é o sentido da corrente para ela poder ligar aquele LED, é mágico, porque você está mostrando para ela que a tecnologia é algo simples. Porque a gente vê filme de ficção científica, você não consegue entender aquela tecnologia, mas quando você coloca esse princípio simples como é que funciona a eletrônica, a cabecinha dela começa a trabalhar. Ela consegue ver aquilo que está no filme de ficção científica sendo algo mais próximo, algo mais real. E isso incentiva a imaginação a criar mais. Deixa eu até fazer um adendo em relação a isso, porque é muito engraçado, né? A gente usa uma coisa simples que é a pilha e o LED, e a gente fez isso com uma atividade com os alunos do ensino médio, né, Jonathan? Aí o aluno pegou, olhou pra pilha, olhou pro LED, e a gente fala, tá, beleza, e agora como você vai ligar o LED? Aí na primeira não vai, na segunda não vai, na terceira vai, aí o Jonathan explica a questão do polo positivo e negativo e ele fala assim, nossa, eu não acredito que era isso que a minha professora de física estava me ensinando e eu não estava entendendo. Aí você fala, poxa, como é a simplicidade de uma ação que ele começa a colocar em prática. E muitas vezes quando a gente para e pensa nas nossas jornadas, na construção, então hoje se fala dos projetos. Os projetos não tem nada em prateleira. Eles são personalizados conforme a demanda. Então você veio, nos trouxe uma demanda, nós construímos junto conforme a tua necessidade, que coincidentemente deu em conjunto com o município do Turvo. Mas aí quando você olha que o aluno realmente colocou em prática aquilo e fez sentido tudo aquilo que talvez a parte tradicional não fazia significado, pronto, para nós isso entra dentro do nosso propósito, né? A construção da ciência, ela precisa ter tanto a teoria quanto a prática. Precisa ter o conhecimento empírico. E é isso que a gente faz. Coloca a prática para ele unir todo aquele conhecimento que ele vai agregando ali dentro do colégio ou até na universidade, quando a gente recebe os acadêmicos, né? Aquilo que ele não conseguiu entender na universidade, na parte teórica, a gente consegue com a prática mesclar as duas e fazer ele entender. Fazer ele não só entender, mas ir além, construir mais conhecimento a partir daquilo. E quando ele entende, ele volta com um olhar muito mais desafiador, né? E libertador também, que a educação liberta a ideia e a imaginação. Com certeza. É muito impactante quando você vê uma pessoa no SUS com câncer em fase difícil e onde do raio-x vocês aplicam ali na impressora 3D e produzem em questão hoje de 8 horas o crânio, que é exatamente a cópia do raio-x, onde o médico simula a cirurgia antes de fazer a cirurgia. E uma cirurgia de 6 meses leva 2 horas, e aí você vê os pacientes, os 7 que ele deu exemplo, hoje todos muito bem. Sim. Então nós estamos falando de algo de uma criancinha de 6 aninhos, 7 aninhos, desenvolver a inteligência de fazer as maquetes, fazer os brinquedinhos, fazer tudo isso, mas também chegar nesse nível de impactar e de auxiliar essas pessoas do SUS. É a tecnologia e a inovação a favor, né, da sociedade. O
parque que já inspira ideias de inovações, projetos de espaço maker, hub de inovações em Guarapuava, né, Isa? Isso é muito legal falar, porque acho que quando a gente acompanha essa trajetória, né, o parque vai comemorar em setembro 5 anos, e você saber que você acaba sendo inspiração é muito legal. Como o Vils comentou no começo, né, o parque está em Guarapuava, mas ele não é de Guarapuava, ele atende toda a região. E aí, quando você vê os municípios olhando para o Parque Tecnológico como um ambiente que pode ser um braço da inovação no seu município, eu acho que isso é muito legal. A gente sabe que os municípios pequenos eles não conseguem operacionalizar uma secretaria de inovação, né? Muitos trabalham transversal com desenvolvimento econômico, turismo e assim por diante. E os municípios têm nos procurado para falar assim, poxa, Isa, como a gente consegue levar um braço do Sila lá para minha cidade? Como a gente consegue levar uma ação do Espaço Maker? E aí, automaticamente e organicamente, as coisas vão surgindo junto com as parcerias, né? Sejam elas essa forma mais oficial de levar o braço, levar ações e ter o Parque Tecnológico como um braço da inovação, mas também como as redes que a gente tem construído, né, Johnny? Sim, a gente aqui em Guarapuava conseguiu construir a REM, que é a Rede de Espaços Maker. E é legal que a gente está auxiliando não só as prefeituras, mas também universidades e todos os ambientes que querem desenvolver espaços maker para trabalhar a tecnologia, desenvolver impressão 3D, desenvolver a prototipagem rápida de uma forma ali que empregar no efetivo mesmo. Você criar alguma coisa que vai aparecer, que vai transformar tanto a parte econômica quanto também a parte educacional. E um exemplo legal é do IFPR. O IFPR de Pitanga veio atrás do Sila Tech Park para poder ajudar eles a criar um espaço maker dentro lá do IFPR. Então, uma instituição federal vindo atrás da gente para tentar levar essa tecnologia para lá e desenvolver esse ramo lá dentro. E a gente ajudou, eles conseguiram até com o Separtec a certificação do espaço maker deles, assim como também todos os espaços maker aqui de Guarapuava também conseguiram essa certificação. Então é tão importante para a gente, enquanto a parte ali de parque, como consolidar a nossa participação, mas enquanto profissional, para mim também é uma alegria. E também essa questão do Parque Tecnológico de Guarapuava, o Sila Tech Park, ser esse modelo e exemplo de como utilizar as tecnologias. Então a gente tem referência, tanto na impressão 3D quanto na parte educacional. É legal esclarecer o que é o Separtec. O Separtec é justamente o setor do Estado que cuida dos ambientes de inovação. E quando eles fazem esse processo, tem processo de credenciamento, o qual você pode ir lá, eu tenho um hub de inovação, eu tenho um parque tecnológico, eu tenho uma incubadora, eu credencio. Mas para que você seja reconhecido e possa receber fomento através desse projeto, você precisa ter as evidências das ações. E hoje o Parque Tecnológico ele auxiliou no credenciamento de mais de 47 espaços makers, que envolvem as escolas municipais. E aí a gente começa a entender aonde eu planto a semente, que é esse espaço maker, ele é um espaço maker educacional, até chegar no espaço maker, o qual vai gerar prototipagem. Então Guarapuava foi o segundo município que mais fez credenciamento, que mais credenciou o ambiente de inovação. E aí também aumenta a nossa responsabilidade em realmente mostrar a efetividade dessas ações. E é um resultado muito grande, considerável, que não é tão antigo esse trabalho de inovação no município, né? É um trabalho recente, de 5, 6 anos para cá. Tem um exemplo legal do Pelotão Esperança. Pelotão Esperança, eles vieram atrás da gente para tentar mesclar, junto com as atividades dentro do Pelotão Esperança, do 26º GAC, a tecnologia, né? Formas de você utilizar a tecnologia educacionalmente. Eles tinham lá a parte de esporte e tudo, só que quando eles tiveram contato com a gente, eles conseguiram também reconhecimento com o Separtec, se tornaram, né, um espaço maker também. E junto com se tornar um espaço maker, eles adquiriram impressoras e começaram a empreender e a ajudar os alunos a ensinar a tecnologia para os alunos. Então, dali que era uma parte mais educacional voltada para letras, matemática, eles mudaram totalmente o rumo para a parte de tecnologia, empregando a matemática e o português dentro da tecnologia, tanto a parte de programação quanto também para prototipagem rápida. E tornando o projeto autônomo, né? Porque Sim. A partir do momento que você começa a operacionalizar o olhar empreendedor, eles não olharam a impressora 3D como, vou fazer um boneco, vou fazer algum equipamento. Não, eles olharam a impressora como impulsionar a sustentabilidade do projeto. Então, hoje eles criam um projeto, eles vendem, eles criam feiras, eles participam da Feira do Educatec, eles vão em conferências. Então, realmente, a gente conseguiu ver com os alunos também estão utilizando isso para mudança de vida. Eles produzem tanto para dentro do quartel quanto para fora do quartel. E Wilson, todo esse trabalho que a gente está falando aqui já tem resultados, né? O parque já é referência no estado.
Sim, hoje nós somos o segundo parque em mais ambientes de inovação e o parque, como foi falado aqui, ele foi homologado pelo Cipartec, o território do parque numa área de 3 milhões de metros quadrados, agora terá uma expansão de mais 3, fechará 6 milhões de metros quadrados, onde esse território aqui vai poder abrigar muitas oportunidades que virão de outros estados, de outros países, poderem se instalar em Guarapuava para trazer geração de emprego e melhoria para a cidade e para a região. E como a Isa coloca muito bem, o Jonathan, essa parceria com os municípios, a gente pretende abraçar pelo menos os 20 municípios aí num período, para se conectar com o Parque de Guarapuava, Cidade dos Lagos, para que a gente juntos possa cada vez mais estar somando e desenvolvendo e colhendo os frutos, que hoje está muito claro, muitos resultados que está acontecendo aqui. Nós estamos ainda no primeiro passo, mas estamos com o solo fértil e preparado para a gente avançar com velocidade daqui para frente. Só uma curiosidade, o Sila Tech Park é o coração ou o cérebro da Cidade dos Lagos? Olha, agora foi difícil, hein? eu vejo que é um dos pilares, né? Tem 8 pilares importantes. Nós temos um pilar que é a saúde, que a gente vai tornar Guarapuava em referência na saúde, tanto é que hoje nós temos o selo Einstein. Então, dentro do território do Parque Tecnológico, nós temos um pilar que é a saúde, onde nós temos 2 hospitais aqui trabalhando muito bem e outras clínicas na saúde, como também o outro pilar é a educação. Quando você olha para a educação, nós temos aqui a UTFPR, também como tecnológica de desenvolvimento, mas também na educação, como nós temos uma Unicentro aqui dentro do parque, atuando na faculdade de medicina e fazendo todo um trabalho da saúde também, né, aqui com a Unicentro, como nós também temos um pilar que é a segurança dentro de um bairro público, uma gestão privada muito interessante. Então, assim, dizer se é o cérebro, enfim, eu acho que faz parte em nível de outros pilares de igualdade. E até porque nós estamos desenvolvendo as 17 objetivos ODS da ONU em cada um dos pilares, aí reflete esse trabalho, e por isso que hoje a gente foi comemorado com o selo de sustentabilidade, o primeiro bairro Parque Tecnológico do Brasil em ter o selo de Leading, que é um selo americano, que o GBC Brasil, o órgão que nos cedeu esse credenciamento, e também com um modelo de cidades inteligentes, de um parque inteligente que é Smart City. Então tudo isso vem coroando e elevando Guarapuava, a região e o estado do Paraná a conhecimento e reconhecimento nacional e com foco internacional. É muito legal entender esse processo e o contexto e a importância, né, disso para o desenvolvimento de Guarapuava e da região. Isão, além de toda essa dinâmica que tem aqui dentro do parque, vocês também participam de viagens, eventos externos, realizam eventos também, né, de inovação, tecnologia, associando a educação e outros assuntos voltados ao empreendedorismo também, né? E não tem como não ser assim, né? Quando a gente fala dessas parcerias, dessas conexões, dessas missões técnicas, é um aprendizado mútuo, né? Então, quando a gente faz parte da Umprotec, que é essa parte nacional que olha os parques tecnológicos, você começa a criar essa conexão, começa a criar essa rede que eu falei que é tão importante desde o começo, porque se você não for lá, não conhecer, não entender a vivência desses outros ambientes, você acaba tendo um desgaste de querer operacionalizar tudo aqui pelo Parque Tecnológico sem valorizar, muitas vezes, iniciativas que já tem. Então, não é você inventar a roda, é você fazer a roda girar. E a roda só vai girar a partir do momento que você se conecta com mais pessoas. E você vai se conectar com mais pessoas realmente participando, divulgando, colaborando, promovendo eventos, trazendo pessoas para dentro para falar sobre as temáticas muitas vezes que são necessidades e apontamentos das empresas residentes ou formações específicas. Então acho que tudo isso ele é muito dinâmico. E se você não trabalhar nesse dinamismo, você acaba sendo um ecossistema muito fechado. E eu acredito que isso não vai de encontro com o que todos os ambientes de inovação acreditam, né? Então, o trabalho coletivo, ele só é efetivo se a gente criar essas conexões. E um dos eventos é a jornada, né? Que esse ano tem algo a mais junto. Você pode falar um pouco sobre isso? A jornada, eu acho que foi o primeiro estopim, né? A Jornada Educatec, que foi a formalização de trazer o projeto desses alunos, né, para uma evidência. E essa conexão, até que o Vils comentou, em relação a ter o Estado... quando o secretário do Aldo veio para cá e conheceu o Educatec e prestigiou o evento, falou assim, poxa,
vamos agregar o Paraná Faz Ciência, vamos trazer, que é um evento que ele é itinerante, né? Então ele acontece em vários municípios e esse ano ele vai acontecer em Guarapuava. E a expectativa é atender mais de, se eu não me engano, 30 mil pessoas. Se eu não me engano, é mais ainda, o pessoal vai acabar me corrigindo. Mas é um evento que operacionaliza com todas as instituições de ensino superior estadual e agrega federal, agrega também as instituições particulares. E o Educatec esse ano vai compor junto com o Paraná Faz Ciência. Então tudo isso mostra a efetividade do coletivo, né? Então, ou tem o Educatec, é o evento anual, a gente faz todo o processo, mas agregar isso não é dividir protagonismo, e sim fazer a soma dele, né? E o legal é que esses eventos e todas essas ações levam o nome de Guarapuava e da região Centro-Sul, região central do estado, para todo o estado, para o Brasil e para o mundo, né, Wilson? Com certeza. Aí, Guarapuava merece, né, a ser mostrado para o Brasil e para o mundo. Aqui tem muitas riquezas. Se você, como a gente sabe, o que tem de riqueza e o que pode ser explorado e transformado a partir de Guarapuava é levar o conhecimento, sair da bolha e a gente poder, é o que a gente está fazendo em coletivo, né, com todos os envolvidos, como já falamos da Tríplice Hélice, em fazer isso para transformar realmente Guarapuava com essa qualidade que merece, né? Guarapuava tem 200 anos aqui, mais de 200 anos, e hoje ela está num empenho total. A gente está muito contente com as conexões, com as parcerias, com tudo que está acontecendo aqui, com o apoio do governo do estado, com o apoio do município, com o apoio das academias que estão aqui dentro e outros que estão fora, as públicas e as privadas também, que têm nos dado apoio muito grande, e com as entidades de Guarapuava. E quando a gente fala parque tecnológico, é legal falar que a gente não está segmentando a só esse território, né? Porque todas as instituições fazem parte. Então, se eu falo parque tecnológico, eu envolvo o TFPR, Guaracá, Campo Real, a Faculdade de Guarapuava. Então, todo mundo faz parte desse processo. Então, acho que isso que é legal, porque a importância da culminância do parque tecnológico. Né? Tem um braço da Secretaria de Inovação, da Secretaria de Educação, vem o núcleo regional. Então, é o conjunto dessas instituições e quando o pertencimento é efetivo, né? Então, você pode falar, eu faço parque tecnológico, eu acho que isso é muito gratificante. Quando as empresas olham e falam assim, o pertencimento de estar aqui. Então, você gera conexões, que geram conexões com o Johnny, e a gente vai criando essa grande A sua empresa é um exemplo. Sim, com certeza. Né? A Comunic está aqui conosco desde setembro, outubro do ano passado. Veio lá de Inácio Martins, foi uma inspiradora com a ideia e está aqui trabalhando e trazendo, conectando-se ao parque, conectado ao parque, mas principalmente ajudando nesse desenvolvimento de toda a nossa região, de Guarapuava, enfim. E inovando, né? Eu vim como um portal e agora passando por uma revista, com videocast, site. E eu acho legal quando as pessoas vêm conhecer o parque, ou assistem, ou leem um conteúdo sobre o parque tecnológico, aquela pergunta, como fazer parte do Sila Tech Park, né? E é acessível, né? É acessível para toda a comunidade. Eu queria que vocês explicassem para a gente, né? Como fazer parte do Sila. Olha, é tão fácil e acessível, né, Isa, que hoje a pessoa tem um posto de trabalho aqui, nós temos 180 espaços de trabalho, onde a pessoa aqui com um valor simbólico de R$300 por mês, ela pode estar aqui conosco. Estão, como muitos, a Isa pode explicar um pouco mais sobre isso, a facilidade e essa mentoria e principalmente essa pessoa que, poxa, será que é para mim isso? Claro que é, porque aqui você vai estar envolvido em tantos outros negócios, outras empresas, outras inovações de todos os níveis. Nós estamos falando de um posto de trabalho para uma pessoa, como também para grandes empresas que estão aqui participando conosco. E é muito legal, assim, porque a gente começou a entender o pertencimento do parque tecnológico não só olhando o CNPJ. A gente olha muito para o CPF, é aquele perfil empreendedor. Então, o parque tecnológico, ele tem a categoria do coworking, ele não é um coworking que, eu preciso só de uma estação de trabalho. Não, eu preciso que a pessoa que queira estar aqui tenha o comportamento integrador, que gere networking, porque... Que se conecte. Se conecte. Né? Tem o papel do parque, que é conectar, mas tem o papel do CPF, que é querer se conectar também. Mas eu acredito que todo mundo que busca o parque, já busca o parque porque vê isso como um diferencial.
né? Então, temos sim a categoria da residência, né? Que são as pessoas, os empreendedores que estão começando, como o Wilson falou, né? Eu tenho uma ideia, poxa, eu venho aqui, converso com o setor de novos negócios, ainda não formatei, às vezes nem tenho CNPJ, mas eu quero dar sequência, preciso do parque que me ajude, e aí o parque vai vendo que essa pessoa daqui a pouco pega mais um posto de trabalho, pega 3, daqui a pouco ele fala, poxa, tem alguma outra categoria que eu me encaixo, aí eu vou para uma residência empresarial, daqui a pouco ele fala, mas isso para mim não é suficiente, eu quero colaborar para ser um associado do parque tecnológico, e você vê essa grande rede acontecendo. Nós temos exemplo de várias instituições aqui dentro que começaram com uma cadeira e hoje elas são associadas do parque tecnológico. Por quê? Porque acreditam e querem fazer parte desse projeto. Então, quem quer se conectar com o parque tecnológico é só querer, né? As portas estão abertas, né? Nós temos o horário de visitação, entre em contato com o pessoal, agenda sua visita, vem conhecer. Muitas vezes não é nem só sobre isso, sobre posto de trabalho, é sobre uma prototipagem no Espaço Maker, é sobre uma jornada de capacitação, é sobre a jornada de férias dos filhos. Sim. Então, independente do que você queira, venha para o Parque Tecnológico, conversa com a gente e de uma maneira ou outra a gente vai auxiliar. No início da conversa, né, o Wilson falou sobre... Não é fácil no início. Como não foi fácil para o Sila, também não é fácil para uma pessoa que está iniciando no empreendedorismo, né? E para você, às vezes, locar uma sala, pagar um aluguel, um IPTU, um monitoramento, todos os custos operacionais de montar uma empresa, aqui, basicamente, com R$300 você já consegue... Tudo isso, né? O espaço, uma cadeira, o network, a internet, o espaço do estúdio, do auditório. E através do diagnóstico que é feito com essas empresas, o parque consegue entender qual é a dificuldade que ela está tendo, se é uma mentoria na parte contábil, se é uma assessoria na parte jurídica, se é uma assessoria na parte do marketing. Muitas vezes, como eu falei, às vezes você está do lado de um colega que pode prestar o serviço e ali consegue criar essas conexões e parcerias. E se você loca uma sala no centro, loca uma sala em outro bairro, você está sozinho. Você não consegue ter esse motor que vai te impulsionar, que vai te dar esse primeiro start. Então, o papel do parque é justamente isso. É com que o perfil das pessoas que queiram estar aqui é que queira transformar. E você consegue fazer isso, né, independente do valor, mas em si no teu olhar comportamental. Né? Já chegando ao fim do nosso episódio número 1 com o Sila Tech Park, quais são os próximos projetos, próximos passos do Sila Tech Park? Olha, os nossos próximos passos, nós temos vários passos a seguir. Eu acho que um dos passos que já foi falado aqui é dar uma continuidade muito forte com os 20 municípios do entorno para poder levar um braço do Parque Tecnológico Cidade dos Lagos para aquele município e começar a desenvolver aquela região desde os pequenos, das crianças até as empresas, enfim, eu acredito isso que vai ser um grande lance. E um outro passo que a gente já está dando, avançando, é se conectar com outros parques fora do estado também, além do estado do Paraná, fora do parque do Paraná. Com isso a gente vai conseguir trazer muito conhecimento e muitas conexões. E a gente também está buscando fora do Brasil. Então nós estamos trabalhando muito forte e temos já parcerias e vamos alimentar muito mais essa parceria fora do país para fazer mais conexões. E aqui também vai ser desenvolvido muitos NAP aí de desenvolvimento de produtos, como a gente tem trabalhado aqui, a madeira engenheirada, que é um dos produtos, a erva mate, e aqui nós estamos trabalhando muito forte na pesquisa, com uma parceria aqui muito forte hoje com o IPEC, que está dentro do Parque Tecnológico. Nós temos aqui vários cientistas trabalhando no comando de uma equipe espetacular, o Dr. David com o Gustavo, enfim, fazendo um trabalho de pesquisa. Então isso vai avançar e acelerar muito também nessa área de pesquisa. E nós estamos abertos aqui, Isa, a tantos outros projetos que a gente está querendo selecionar alguns e fazer dar o resultado, porque o que vale mesmo é você resolver 100%. Se você começa algo e você não termina, você não terminou. Se eu fiz 90%, está faltando 10%. Então nós queremos agora, com passos firmes, resolver a base, que nós já começamos, aí para dar continuidade em outras grandes novidades que virão em breve. Eu acho que o próximo passo é entender todo esse know-how que nós temos e como a gente consegue atingir e contribuir à geração de valor. Né? Só faz sentido as pessoas se conectarem com o Parque Tecnológico a partir do momento que gera valor. Então, o nosso desafio e a nossa meta é entender individualmente, como eu comentei com vocês, esses processos que a gente está fazendo, e fazer com que as empresas realmente olhem para o Parque Tecnológico e falem,
sim, eu consegui crescer, o parque me ajudou e assim por diante. Quando uma começa a crescer, a gente pega a outra de novo e assim por diante. Então, o papel do parque é chegar igual até o Wilson falou, a internacionalização das empresas. Então, imagine você, Comunique, começou aqui no Parque Tecnológico, daqui a pouco você já está conectado com essa rede que o parque está criando. Né? Então, desde das iniciativas do Paraguai, estamos com outros processos de internacionalização, né, com contato com o Canadá, Inglaterra, Portugal, e fazer com que isso gere valor para você. Então, esse é o papel do parque. Independente de hoje e amanhã, vai ser um trabalho contínuo. E conhecer e entender a vocação. Hoje nós temos o agronegócio que é muito forte, estamos fazendo grandes tratativas para ter um envolvimento forte no agronegócio. Na saúde já está andando e a gente vai buscar muito mais. Aqui no primeiro piso aqui está se desenvolvendo, o seu Dacir está fazendo um andar inteiro, são 600 metros quadrados de um laboratório de pesquisa, que isso vai auxiliar muito o parque em poder ter esse espaço físico com equipamentos de alta resolução para poder atrair pesquisadores, enfim. A gente vai focar saúde no agronegócio, né? E trazer aí a inteligência artificial cada vez mais evidente e mais forte aí a operacionalizar todas as grandes iniciativas. E como a inovação é dinâmica, né? O parque também tem esse dinamismo, né? Isso aí. E a revista Comunique será a vitrine das boas ações tanto do Parque Tecnológico quanto de Guarapuava e de toda a nossa região. Obrigado, Wilson, por aceitar o convite e conversar com a gente. Obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa mais uma vez. Obrigado, Jonathan. Muito obrigado, eu agradeço muito por poder falar um pouquinho sobre o Espaço Maker e principalmente como é importante a educação e a tecnologia e como isso transforma a vida tanto dos alunos quanto também do pessoal que está querendo empreender e fazer diferente. Obrigado, Isa. Obrigada, eu sou muito grata e é muito legal e parabenizar porque eu acompanhei você desde o começo, né? Então, fazer parte do Portal Comunique, dessa revista, de toda essa integração que você está fazendo, é muito gratificante acompanhar a tua trajetória. Obrigado a você que está nos assistindo. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 20 horas, numa conversa com o vice-reitor da Unicentro, professor Ademir Fanfarribas, falando dos 35 anos da nossa universidade. Até a próxima!